Vamos lá, 173 diz o seguinte, a Receita Federal tal, vão receber declarações de imposto de renda. 20% das declarações, ele disse aí que são inconsistentes. E aí ele também diz que uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro e tal, ou conflito, certo? Dessas, né, inconsistentes, ele falou que 25 delas eram fraudulentas, ou seja, alguém mentiu, né, lá na declaração do imposto de renda. E dentre as declarações que não apresentam inconsistência, ou seja, aqueles outros 80%, 6,25 eram fraudulentas. E aí a pergunta dele é: qual a probabilidade de que a declaração do contribuinte seja considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, ele quer a probabilidade de que a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta. Então, ele quer aí o que a gente chama de probabilidade condicional, né? Ou seja, ele já pegou, né, se fosse um sorteio, ele já sorteou uma declaração que é fraudulenta e ele quer saber qual é a probabilidade dessa declaração fraudulenta ter sido considerada uma declaração inconsistente. Como é que eu vou fazer essa questão? A gente pode fazer essa questão com algo que a gente fez na live de terça, uma bem parecida, que é a que a gente chama de árvore de probabilidade. Então, o que acontece aqui? Ele falou que 20% das declarações são inconsistentes, certo? Se 20% são inconsistentes, quer dizer que o restante não é inconsistente, né? É normal. Então, 80%, que seria aí o complementar do 20%, né? São aqui não inconsistentes, né? Ele não deu nome, né? São as normais, né? Enfim, vou chamar de não inconsistente. Dessas 20 que são inconsistentes, o que aconteceu? 25 são fraudulentas. Então, dessas 20, 25% são aí fraudulentas. Vou chamar de F. Se 25 são fraudulentas, para eu completar aqui os 100% desse universo dos 20, 75% são as não fraudulentas, que são as normais, né? Sem fraude. E ele disse o seguinte também, ó, esses 6,25% são as fraudulentas, dado que elas não eram inconsistentes. Então, a partir desses 80%, 25 são aí fraudulentas. E o restante, que seria o restante do 6,93, né? 93,75 são aí as não fraudulentas. Tá, aí você me pergunta, pô, professor, bonita essa árvore e tal, né? Mas para que serve isso? Serve o seguinte, ele quer saber qual é a probabilidade da declaração ser inconsistente, dado que ela é fraudulenta. Sempre quando a gente vai fazer uma probabilidade, sempre, né? A gente vai calcular o número de casos favoráveis, que são aqueles que a gente quer que aconteça, e vai dividir pelo universo, né? Que são todos aqueles casos que podem acontecer, certo? Nesse caso aqui, por ser uma probabilidade condicional, ele já limitou o nosso universo. Ele já falou para você, pô, o universo não são todas, né? Todas as inconsistentes, todas as não inconsistentes, todas as fraudulentas ou todas as não fraudulentas. Não, ele já limitou para a gente. Ele disse que o meu universo agora são só as declarações fraudulentas, certo? Então, meu universo já não é ele todo, são só as fraudulentas. E os meus casos favoráveis, ou seja, o que eu quero que aconteça, são aquelas que são inconsistentes, ok? Então, vamos lá. Essa árvore de probabilidade vai ajudar a gente a saber qual é a porcentagem de fraudulentas do todo, não fraudulentas do todo, fraudulentas do todo, não fraudulentas do todo, tá? E como a gente vai fazer isso? Tem um vídeo que é bem famoso, que é o da Dilma, né? Falando lá de porcentagem. Vocês devem lembrar, né? Todo mundo viu esse meme.
que ela tenta explicar ali, eu acho que era o petróleo da Petrobras, que ela fala que não era 30%, é 30% de 10%, eu não me lembro as porcentagens, né? Mas ela falou algo referente a isso. Aqui é a mesma coisa. Quando eu quero saber o número de não fraudulentas das inconsistentes, eu vou fazer essa multiplicação. Para isso que serve essa árvore de probabilidade. Então, para eu saber as fraudulentas, dadas que são inconsistentes, eu vou pegar esse caminho e vou fazendo essa multiplicação das probabilidades que aparecem no meio do caminho. Então, aqui a probabilidade dela ser fraudulenta e inconsistente é 20% vezes 25%. A probabilidade dela ser não fraudulenta, dada que ela é inconsistente, eu vou seguir esse caminho verde. Então, eu vou fazer a multiplicação das probabilidades que aparecem no meio do caminho, que é 20% vezes 75%. Esse caminho, 80% vezes 6,25%. E esse último, 80% vezes 93,75%. É claro que a gente não vai precisar fazer todas essas multiplicações, a gente vai fazer só as que interessam para a gente. Se você fizer todas as multiplicações e somar, né, somar esse com esse, com esse, com esse, você vai ver que vai dar 100%, né? Lógico, né? A gente está trabalhando com probabilidade, então o máximo é 100%. Se eu pego a probabilidade de tudo acontecer, tem que dar 100%. Vamos voltar ao nosso problema. O que eu quero? Eu quero que os casos favoráveis é que elas sejam inconsistentes, certo? Mas inconsistentes nesse meu novo universo de fraudulentas. Então, vamos olhar quais são as fraudulentas. Ó, fraudulentas. Então, eu só quero essa porcentagem e essa daqui no nosso novo universo. Então, essas duas aqui, que eu não marquei, eu vou esquecer. Então, meu universo, eu vou fazer a conta porque fica mais fácil, né? Do que trabalhar com 20% mais 25%. Vou apagar isso aqui por enquanto. E vamos fazer a conta, ó. 20% é 20 sobre 100, né? Isso todo mundo sabe. 25 sobre 100. Então, isso daqui vai dar 50, com mais um zerinho, sobre 100, com mais dois zerinhos. Que vai dar 500 sobre 10 mil. A gente pode simplificar, né? Vai dar 5 sobre... Corta 2 zero sobre 100. Pode deixar assim que tá bonito. Tá para simplificar mais, mas tá bonito assim. 80 vezes 6,25 vai dar 80 sobre 100 vezes 6,25 sobre 100. E aí essa multiplicação vai dar 8 vezes 5, 40, 16, 20, 48, 50 sobre... Olha só, hein? Deu igual, hein? Posso cancelar aqui. Aqui tem uma vírgula, né? Tem uma vírgula. Então deu 500 sobre 1000. Que vai dar a mesma coisa, né? 1000 não, né? Desculpa, 4 zeros. Então vai dar 5 sobre 100 do mesmo jeito, tá? Corta duas. Olha só que legal, né? Deu a mesma coisa. Por que deu a mesma coisa? Porque aqui, apesar de ser 25% ser um número grande e 6,25 ser um número pequeno, aqui eu estou pegando muita coisa de 20%, que é pouca coisa. E aqui eu estou pegando pouca coisa de muita coisa. Então, um compensa o outro. Então, deu a mesma coisa. Vamos voltar lá para a nossa probabilidade, que é o que interessa. Número de casos favoráveis sobre o nosso universo. Nosso universo, como eu pintei aqui de amarelo, são esses dois. 5 sobre 100 mais 5 sobre 100. E o que eu quero, né? O que eu quero que aconteça é que a declaração seja inconsistente. Inconsistente é esse aqui de cima, né? Fraudulento inconsistente é só isso. Ou seja, 5 sobre 100. Esse é o número de casos favoráveis. 5 sobre 100. Olha só, aqui eu não preciso nem fazer muita conta, né? Porque aqui eu tenho 5 sobre 100 e aqui eu tenho 2 vezes 5 sobre 100. Ou seja, o dobro, né? Então, se eu fosse simplificar por 5 sobre 100, daria 1 sobre 2.
que é o conhecido 50%, né? E aí acabou o nosso problema. Então aí eu tenho 50% de chance de pegar uma inconsistente, dado que ela era fraudulenta. 50% é a letra E de elefante, certo?